Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre tudo que rola no mundo Palmeiras, dias agitados no Verdão, como vocês já sabem, na quinta-feira temos um duelo importantíssimo pela Copa do Brasil, mata-mata contra o Ceará, jogo dentro de casa, tudo favorece aí para que o estádio esteja lotado, né? A gente tem que citar aqui um ponto positivo, que é realmente os ingressos mais baratos. A gente sempre reclama bastante aqui nos vídeos, né, com relação a política, né, de preços do Palmeiras com relação aos ingressos absurdos que o Palmeiras cobra. Pô, jogo de Libertadores, fase de grupos, o ingresso mais barato é R$ 220. E aí, para o jogo contra o Ceará, a gente tem aí, né, a liberação já daquele espaço para público geral ali, com o ingresso a R$ 40, meus amigos. R$ 40 o ingresso mais barato para a partida. Depois desse, o ingresso mais barato é R$ 100 no Gol Norte, isso inteira, né? A meia entrada R$ 50. Então, assim, agora os ingressos estão mais acessíveis. É lógico que a gente sabe que a dona Leila Pereira, ela vai aumentar os ingressos em jogos decisivos, em jogos de Libertadores, né? E no próprio jogo contra o Flamengo deve estar um pouco maior também o preço do ingresso. Porém, todavia, entretanto, temos que elogiar o ponto positivo, que é o ingresso em conta para essa partida contra o Ceará. E já já a gente fala sobre a preparação do Palmeiras diante do Ceará, porque antes de mais nada, nós temos algumas novidades rolando, principalmente com relação a possíveis contratações e no gol do Verdão. Por quê? Porque já há algum tempo nós noticiamos, né, o interesse do Palmeiras no Gabriel Grando do Grêmio. Já esse interesse já se estende aí por pelo menos 2 meses, desculpa, né? O Palmeiras vem tentando contatos daquela forma demorada que a diretoria do Palmeiras costuma negociar, como a gente sabe. Primeiro sonda a situação, busca informações e tenta negociar o menor preço possível. É aquilo que a diretoria sempre faz. Então toda negociação vira uma novela, né? A do Gabriel Grando vem se tornando aí uma novela, mas já tem o seu ponto final, vinha se tornando então, né? E agora já tem o seu ponto final definitivo. Por quê? Quais as novidades que nós temos então com relação ao gol do Verdão? Como vocês já sabem, tanto o Everton como o Marcelo Lomba são atletas já experientes e que não devem ter aí o seu vínculo prorrogado com o Palmeiras durante muito tempo. Isso porque, né, a idade vai chegando, o nível técnico vai diminuindo. A gente já tem visto isso acontecer com o Everton há algumas temporadas, embora ele esteja muito bem nesse momento do Palmeiras. Inclusive a grande maioria dos jogadores estão bem, né? Então a gente vem vendo aí que os jogadores, à medida que a idade ela vai se elevando, o nível técnico ele vai diminuindo. E aí a gente precisa começar a pensar em, pô, quem será o atleta que dará continuidade ao legado de Everton no Palmeiras? Um dos maiores goleiros da história do Palmeiras deve se aposentar aí nos próximos anos e nós precisamos ter um substituto à altura. E o Palmeiras via essa possibilidade no Gabriel Grando, atual reserva do Grêmio, tem 26 anos o atleta, indicado inclusive pelo preparador de goleiros do Palmeiras, né, que já treinou com o jogador. Então o Palmeiras via essa possibilidade e vinha negociando essa possibilidade, enfim. Por quê? Porque o Marcelo Lomba tinha uma proposta do Fluminense e estava em estágio avançado. Porém, Marcelo Lomba voltou atrás e negou a proposta do Fluminense. Sendo assim, o jogador continuará no Palmeiras até o fim do seu vínculo, que é no final do ano. E aí o Palmeiras acabou por encerrar as negociações com o Grêmio por dois principais motivos. O primeiro deles é o Marcelo Lomba, de fato, ter decidido continuar no Palmeiras. O segundo deles, por incrível que pareça, é a demora no Grêmio com relação à negociação do Gabriel Grando. Isso porque o Palmeiras enviou uma proposta de aproximadamente R$ 13 milhões por 75% dos direitos econômicos do atleta e o Grêmio não respondeu essa proposta. E por que o Grêmio não respondeu? Porque ao mesmo tempo que estava negociando o Gabriel Grando com o Palmeiras, estava negociando também o goleiro reserva do Bragantino para ser o substituto do Gabriel Grando. Então, dessa forma, o Grêmio queria ter um negócio já avançado com o Bragantino para poder negociar o atleta com o Palmeiras, e aí fez com que o Palmeiras ficasse esperando. O Palmeiras perdeu a paciência, basicamente decidiu encerrar as negociações, conforme diz aqui o portal Bola VIP, a própria Globo também noticiou mais cedo também a respeito do encerramento das negociações e a princípio não devemos ter modificações, mas fato é que a diretoria permanece aí de olhos atentos ao mercado. Isso porque, como todos sabem, é a minha opinião também, nós precisamos realmente de um goleiro que dê continuidade aí no legado de Everton. E eu diria assim que, pô, a gente tem um baita goleiro que está lá em Portugal, o Kaique. O Palmeiras vem se preparando para negociar o Kaique, né? Isso porque o Kaique vem se destacando lá em Portugal, mesmo que o seu time tenha sido rebaixado, né? Ele recebeu sondagem aí de alguns outros clubes,
e possivelmente deve ser negociado agora de forma definitiva. Kaique, que tinha sido emprestado para pegar rodagem, aí, pegar experiência fora do Brasil, se destacou por lá, e eu me pergunto, pô, por que não colocar o Kaique para ter uma oportunidade por aqui? Aí vão dizer, mas a gente tem o Matheus da base também, que é bom profissional. Pô, todo mundo sabe que o Matheus dificilmente também terá oportunidade. A gente sabe que a diretoria do Palmeiras acredita que a posição de goleiro é necessário que o goleiro tenha já uma idade mais elevada, seja experiente, saiba liderar e comandar o time, e basicamente o Matheus está ali como terceiro goleiro hoje, né, atrás do Marcelo Lomba, e dificilmente deve receber uma oportunidade no time titular do Palmeiras, assim como o Kaique também não deve retornar, porque enfim vai ser negociado em definitivo para outro clube, e eu acho que, pô, talvez estejamos perdendo aí uma grande promessa, né, do gol do Palmeiras. O Kaique realmente foi muito bem aí em Portugal, sempre também demonstrou muita competência jogando na base do Palmeiras, mas a princípio não deve continuar no Verdão para as próximas temporadas, meus amigos. Dito isso, agora sim a gente fala sobre a preparação do jogo contra o Ceará, isso porque o Palmeiras vem treinando em força total, meus amigos, para o confronto diante do Ceará. O Palmeiras vem muito bem desde abril, né? Desde que perdemos o título para o Corinthians, aí nós tivemos 9 jogos em abril, foram 8 vitórias até o momento. Aqui no mês de maio também, se eu não me engano, tivemos aproximadamente 5 ou 6 partidas e também saímos vencedores, né, dessas partidas. A última derrota do Palmeiras aí foi diante do Bahia, jogando em casa no finalzinho de abril. Então o Palmeiras vem muito bem, vem demonstrando aí um excelente futebol, vem conquistando aí uma posição sólida na liderança do Campeonato Brasileiro, e é aquilo que eu sempre falo, né? Campeonato Brasileiro, todo jogo é decisivo, e nós precisamos criar aquela gordurinha no início do campeonato, porque a gente sabe que a temporada é longa, vão vir lesões, tudo pode acontecer, tudo pode complicar um pouco, vão haver momentos de instabilidade, né? Nenhum time permanece sempre com uma constância muito forte. Inclusive já tivemos um momento de instabilidade no início da temporada, né? Onde o Palmeiras performou muito abaixo do que poderia performar, do que está performando hoje, né? Então podem haver outros momentos como esses, e por isso nós precisamos aproveitar agora para criar espaço ali na liderança. O jogo contra o Flamengo no final de semana é importante, porque se a gente vence, a gente abre 7 pontos de vantagem contra o nosso maior rival, contra o maior candidato ao título, a não ser o Palmeiras. Hoje a gente sabe que é o Flamengo que bate de frente, então seria extremamente importante. É um jogo de 6 pontos, meu amigo. Se eles ganham, eles ficam a 1 ponto de nós, mas se nós ganharmos, nós ficaremos a 7 pontos deles. Então, assim, jogo de 6 pontos, jogo importantíssimo, mas antes disso, duelo contra o Ceará pela Copa do Brasil. Duelo também importante, porque é mata-mata, terceira rodada da Copa do Brasil, ganhamos a primeira partida. Não foi um bom jogo, né, mas esperamos também sair com a vitória também nessa quinta-feira. Ingressos mais baratos. Se você é de São Paulo, cara, aproveita para ir lá apoiar o Verdão. O jogo às 7h30 da noite. Palmeiras vem se preparando aí. É uma boa notícia que nós temos, é que o Mikael está de volta, né? Mikael, que estava lesionado, já está treinando 100% liberado pelo Departamento de Saúde e Performance do Verdão, e deve estar à disposição da comissão técnica para o confronto diante do Ceará. Ponto negativo é que Paulinho vem fazendo o cronograma à parte, ainda não está recuperado 100% fisicamente, né? Jogou aí, atuou como titular diante do São Paulo, e desde então está sendo preservado pela comissão técnica para que faça trabalhos de aprimoramento físico. Então o ponto negativo é o Paulinho, que atuou como titular aí diante do São Paulo, vem fazendo trabalhos específicos junto à comissão técnica para aprimoramento físico, já que o jogador ainda não está 100% recuperado da lesão, não está 100% fisicamente, aliás, desculpa, está recuperado da lesão, mas não está 100% fisicamente, e o intuito da diretoria do Palmeiras e da comissão técnica é que o atleta esteja 100% disponível para o Mundial de Clubes. Faltou pouco, meus amigos, um mesinho aí para o Mundial de Clubes, estamos chegando, o Palmeiras vem se preparando muito forte para isso, e se Deus quiser chegaremos lá na melhor fase do Palmeiras, chegaremos lá com o time voando, e aí, pô, sonhar é de graça, né, meus amigos? Aí o que a imaginação de vocês disser com relação ao futuro do Palmeiras, tudo pode acontecer. Matematicamente são 3% de chance de nós sermos campeões do Mundial, mas, meus amigos, 3% de chance, 97% de fé, vamos pra cima. Amanhã estamos de volta com mais notícias do Verdão, e já esboçando uma possível escalação para o confronto diante do Ceará. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu joinha, família, grande abraço para vocês, amanhã estamos de volta, valeu!